uma garota humilde salvou um milionário de um acidente de carro. Dias depois, o corpo inteiro da garota tremeu, quando ela viu 3 carros de polícia em sua porta. Ana tinha só 13 anos, mas a vida já parecia grande demais para ela. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela acordava num pequeno quarto que mal dava para chamar de casa. Era um barraco de madeira com paredes cheias de buracos e um telhado que fazia pouco para segurar a chuva. Ana sempre dava um jeito, mas sabia que a cada gota que caía dentro de casa, o desafio de manter tudo em ordem só aumentava. Maria, sua mãe, estava sempre deitada na cama, pálida, com o corpo fraco por causa do câncer que piorava a cada dia. Maria costumava ser forte. Era ela quem acordava cedo e fazia de tudo para sustentar a família antes da doença. Ana lembrava das manhãs quando era pequena, vendo sua mãe preparar o café e cantarolar músicas enquanto trabalhava. Mas agora, era diferente. Ana era quem colocava a chaleira no fogo. Ela preparava o chá que a mãe conseguia tomar sem vomitar. Ela trocava os lençóis da cama, limpava a casa e ainda tinha que pensar em como ia arrumar dinheiro para a comida do dia. Desde que o pai, José, morreu, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Ele teve complicações por causa da diabetes, mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Não havia dinheiro para médicos ou remédios. Quando ele foi embora, Ana chorou por dias. Ela sentia falta do abraço do pai, das histórias que ele contava antes de dormir, do jeito como ele fazia piada mesmo quando tudo estava ruim. Mas não teve tempo de chorar por muito tempo. Maria entrou em depressão e a doença apareceu logo depois. Foi como se o câncer estivesse só esperando a fraqueza para atacar. Ana sabia que não podia contar com ninguém. Não tinha tios, avós ou vizinhos que ajudassem. Ela tinha a escola, mas o que isso significava quando sua mãe estava morrendo e você precisava colocar comida na mesa? Ainda assim, ela ia todos os dias. Sentava no fundo da sala, ouvindo metade do que a professora dizia e pensando na outra metade do tempo em como conseguir dinheiro. Depois da escola, Ana pegava uma caixa de papelão cheia de doces que ela mesma fazia. Ela comprava os ingredientes mais baratos que achava no mercadinho do bairro, leite condensado de segunda mão, pacotes de açúcar com embalagens amassadas, e chocolate que derretia fácil demais no calor fazia brigadeiros e cocadas de madrugada, enquanto a mãe dormia. O cheiro doce invadia o barraco, e Ana ficava imaginando que talvez, só talvez, aquele cheiro pudesse ser um pedaço de felicidade. Ela andava horas com a caixa nos braços, vendendo nas praças, perto das rodoviárias, e até nas calçadas dos bairros ricos. Quando as pessoas compravam, ela dava um sorriso enorme, mesmo que estivessem apenas tentando se livrar dela. O dinheiro ia direto para a lata de biscoitos escondida debaixo da cama. Era ali que Ana guardava todas as moedas e notas amassadas que conseguia. Era para a cirurgia de sua mãe. Ana não sabia se teria tempo de juntar o suficiente, mas sabia que precisava tentar. À noite, quando voltava para casa, exausta, via a mãe gemendo baixinho de dor. Às vezes, Maria sorria quando via Ana entrar, mas o sorriso não durava. A doença tinha roubado quase tudo dela. Ana sabia que sua mãe estava lutando, mas a luta era desigual. A cama era o campo de batalha, e Maria parecia estar perdendo a guerra todos os dias. Ana pensava no pai nessas horas. Ela imaginava que ele ficaria orgulhoso do que ela estava fazendo. Pensava também que ele ficaria triste de saber que, no fundo, ela sentia raiva dele por ter ido embora tão cedo. Era errado sentir isso? Ela não sabia. Mas o que ela sabia era que não podia parar. Sua mãe precisava dela, e ela precisava de sua mãe. Quando o sono chegava, Ana se deitava num colchão fino no chão, ao lado da cama da mãe. Ela segurava a mão de Maria antes de dormir, como se, de alguma forma, isso pudesse manter as duas conectadas. E, antes de fechar os olhos, fazia uma oração curta, sem palavras bonitas, só com o coração. Por favor, só me dá mais um dia. Só mais um. Aquela era a rotina. Não havia espaço para sonhos de criança ou brincadeiras na rua. Ana vivia para cuidar da mãe e tentar sobreviver.
Ela não queria que ninguém sentisse pena dela, mas também não conseguia imaginar como seria sua vida se Maria não estivesse mais lá. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, mas Ana era teimosa. Ela sabia que a vida podia derrubá-la, mas não ia deixá-la no chão. Não enquanto Maria ainda precisasse dela. E Maria precisava. Mais do que nunca. Os dias pareciam se repetir como um filme ruim que nunca acabava. Para Ana, cada manhã era uma luta contra o tempo e o medo de que pudesse ser o último dia ao lado de sua mãe. O estado de Maria piorava rapidamente, e a cada tosse mais forte ou gemido de dor, Ana sentia como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés. A doença já tinha tomado conta do corpo de Maria. Ela estava magra, os ossos quase aparecendo por baixo da pele. Suas mãos tremiam, e os olhos, que antes brilhavam de vida, agora estavam apagados, cheios de tristeza e cansaço. Ana fazia o possível para manter a mãe confortável. Trocava as compressas na testa, alimentava-a com sopa e ajudava-a a se virar na cama, mas tudo parecia pouco. Às vezes, Maria segurava o braço de Ana com a pouca força que tinha e dizia, com a voz fraca: "Não se preocupe, filha. Vai ficar tudo bem." Mas Ana sabia que não estava tudo bem. Nada estava bem. O médico do posto de saúde havia sido claro: Maria precisava de uma cirurgia urgente. O câncer estava avançando, e, sem o procedimento, ela não teria muito tempo. Mas onde Ana conseguiria o dinheiro para isso? Ela já estava vendendo doces há meses, e o que tinha conseguido mal dava para pagar os remédios que ajudavam a aliviar a dor da mãe. Ana tinha ido ao hospital público várias vezes, tentando conseguir ajuda. Ficava horas na fila, ouvindo as pessoas reclamarem e vendo casos tão desesperadores quanto o dela. Sempre que era atendida, os médicos diziam que não havia vagas para a cirurgia. Ela implorava, chorava, mas nada mudava. "Você tem que esperar, querida", diziam, mas Ana sabia que esperar não era uma opção. Numa dessas idas ao hospital, Ana viu uma mulher discutindo com a atendente porque não conseguia uma consulta para o filho. A mulher, com roupas limpas e um celular caro na mão, gritava que ia chamar um advogado. Ana olhou para si mesma, com as roupas velhas e a caixa de doces na mão, e percebeu que ninguém a escutaria. Ela não tinha voz. Mesmo assim, não desistiu. Voltava para casa, limpava as lágrimas no caminho e pensava em novas formas de ganhar dinheiro. Tentou vender mais doces em mais lugares, mas o cansaço começava a pesar. Às vezes, não conseguia estudar direito na escola, e as notas começaram a cair. Mas Ana não dava importância. A única coisa que importava era a saúde de sua mãe. Olhando para a lata de biscoitos onde guardava o dinheiro, Ana se sentia frustrada. Contava e recontava as moedas, tentando encontrar um milagre. Faltava muito, e ela sabia disso. Mesmo que vendesse todos os doces do mundo, não conseguiria o valor necessário. Mas, de alguma forma, ela ainda tinha esperança. Tinha que ter. As noites eram ainda mais difíceis. Maria, que tentava ser forte durante o dia, não conseguia segurar os gemidos de dor quando o sol se punha. A tosse parecia rasgar seu peito, e Ana ficava ao lado dela, segurando a mão e tentando fingir que tudo estava sob controle. Uma vez, Maria tentou se desculpar. "Eu queria poder fazer mais por você, Ana. Queria ser uma mãe de verdade." "Não fala isso, mãe", Ana respondeu, com a voz embargada. "Você é a melhor mãe do mundo." Mas, por dentro, Ana sabia que não conseguia fazer tudo sozinha. Era como se estivesse numa corrida contra o tempo, mas suas pernas já não aguentavam mais correr. As economias que haviam sobrado da morte do pai acabaram há muito tempo. Não havia ajuda vinda de parentes, porque simplesmente não existiam parentes. Os vizinhos mal tinham como ajudar a si mesmos, quem dirá oferecer algo para Ana e sua mãe. Às vezes, um ou outro deixava um prato de comida na porta, mas era raro. Ana passou a trabalhar mais tempo nas ruas, vendendo doces até tarde da noite. Os perigos estavam por toda parte.
Homens bêbados que a assediavam, motoristas que quase a atropelavam nas esquinas e ladrões que roubavam até as moedas que ela guardava no bolso. Cada dia parecia mais difícil que o anterior. Uma vez, enquanto vendia doces perto de uma praça movimentada, Ana viu uma família com crianças brincando. Elas riam, corriam e pediam sorvete aos pais. Ana sentiu um aperto no peito. Não tinha inveja delas, mas desejava, por um segundo, que sua vida pudesse ser diferente. Que pudesse ser simples. Mas não era simples. Quando chegou em casa naquela noite, Maria estava com febre. O rosto dela estava quente como brasa, e Ana se desesperou. Correu até a vizinha mais próxima, pedindo ajuda. A mulher emprestou um remédio e disse que rezaria por Maria. Rezaria, mas não podia fazer mais que isso. Ana passou a noite cuidando da mãe. Molhava um pano e colocava na testa dela, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Não dormiu, mas, de manhã, quando viu que a febre havia diminuído, soltou um suspiro de alívio. Por mais difícil que fosse, ela tinha que continuar. O desespero de Ana não era só pelo estado da mãe. Era por saber que o tempo estava acabando e que, por mais que lutasse, parecia que nunca seria o suficiente. Mas, apesar de tudo, ela ainda acreditava que poderia encontrar uma saída. E enquanto houvesse uma pequena chance de salvar Maria, Ana estava disposta a fazer o que fosse preciso. Era uma daquelas noites em que o céu parecia desabar. A chuva caía pesada, o vento uivava entre os becos, e as ruas estavam quase desertas. Ana estava ali, como sempre, segurando a caixa de doces contra o peito e tentando protegê-la da água que escorria de todos os lados. A barra da sua calça estava encharcada, os pés gelados, mas ela não reclamava. Reclamava para quê? Não era a primeira vez que enfrentava uma noite dessas, e sabia que não seria a última. Ela estava num ponto de ônibus vazio, perto de uma estrada movimentada. Ficava lá porque era um lugar estratégico, os carros paravam no sinal, e às vezes as pessoas abaixavam o vidro para comprar algum doce. Nem sempre isso acontecia, claro. Às vezes, os motoristas só olhavam para ela com pena ou, pior, fingiam que não a viam. Mesmo assim, ela continuava ali, se equilibrando entre a esperança e o desespero. Naquela noite, a chuva atrapalhava mais do que ajudava. Os motoristas estavam com pressa, não queriam abrir as janelas e se molhar. Ana tentava sorrir, mesmo quando ninguém parecia se importar. O vento trazia um cheiro de óleo e fumaça dos carros, e os faróis formavam longas linhas de luz borradas pela chuva. De repente, ela ouviu um barulho estranho. Foi um som metálico, como se algo tivesse quebrado. Olhou para a estrada e viu um carro de luxo, preto, deslizando de um jeito esquisito. O veículo derrapava, indo de um lado para o outro, como se estivesse sendo empurrado por mãos invisíveis. Ana ficou paralisada por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo. O carro perdeu o controle completamente e saiu da pista, batendo contra a mureta que separava a estrada de um penhasco. O impacto foi tão forte que o som ecoou, mesmo com o barulho da chuva. Ela soltou a caixa de doces sem nem pensar. A caixa caiu no chão, e os brigadeiros e cocadas rolaram pela calçada. Mas Ana não olhou para trás. Tudo o que conseguia pensar era que alguém estava naquele carro, e que, se ela não fizesse nada, poderia ser tarde demais. Correndo na direção do veículo, Ana sentiu o coração disparar. Cada passo era uma luta contra a lama que fazia seus pés escorregarem, mas ela não parou. Quando chegou perto, viu que o carro estava inclinado, metade para fora da mureta. Estava preso ali, como se qualquer movimento pudesse fazê-lo cair no abismo abaixo. Ana gritou, tentando chamar por ajuda, mas ninguém apareceu. As poucas pessoas que estavam por perto preferiram ficar longe, com medo de se envolver. Ela sabia que não tinha tempo para esperar. Precisava agir. Chegou perto da porta do motorista e tentou abri-la, mas estava presa. Olhou pela janela e viu um homem desacordado no banco. Ele estava caído de lado, com o rosto virado para o volante.
A fumaça começava a sair do motor, e o cheiro de queimado deixava claro que o carro não ficaria ali por muito tempo. Ana deu a volta, tentando encontrar outra entrada. A porta do lado do passageiro cedeu depois de algumas tentativas, mas o homem era pesado, e ela não sabia como ia conseguir tirá-lo dali. Mesmo assim, puxou com toda a força que tinha. Os braços doíam, e a água da chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se com as lágrimas de frustração. "Por favor, acorda!" Ela gritou, batendo de leve no rosto dele. O homem abriu os olhos por um instante, mas não conseguiu reagir. Ele tossiu, engasgando com a fumaça que já enchia o carro. Ana sabia que não podia esperar que ele ajudasse. Precisava fazer aquilo sozinha. Com um esforço sobre-humano, puxou o corpo dele para fora. A cabeça do homem bateu contra a porta, e Ana pediu desculpas baixinho, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Quando finalmente conseguiu tirá-lo do carro, ela caiu no chão, exausta, mas o perigo ainda não tinha passado. O carro começou a chiar. Ana olhou para trás e viu as chamas começando a surgir no motor. O cheiro de gasolina estava mais forte. Ela sabia que, se não saíssem dali, os dois poderiam se machucar ainda mais. Segurando o braço do homem, Ana o arrastou para longe do carro. Não sabia de onde tirava forças, mas sabia que precisava continuar. Cada metro parecia mais difícil que o anterior, mas ela não parava. Quando finalmente estavam a uma distância segura, o carro explodiu. Ana estava molhada, exausta e tremendo de frio, mas não tinha tempo para pensar em nada disso. O homem que ela acabou de tirar do carro ainda estava desacordado, e tudo o que passava pela sua cabeça era: ele vai ficar bem? O barulho da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, misturado ao som da chuva e do vento. Ela olhou para o homem estirado no chão. Ele tinha um rosto pálido, o terno caro estava sujo de lama, e o cheiro de fumaça impregnava tudo ao redor. Ana não sabia quem ele era. Não sabia o nome dele, de onde vinha, nem por que estava naquela estrada. Só sabia que ele era um ser humano, e que precisava de ajuda. "Acorda, por favor, acorda." Ela insistiu, sacudindo-o levemente pelo ombro. O homem abriu os olhos por um segundo, mas parecia confuso e sem forças. Tossiu, engasgando com a fumaça que ainda parecia estar nos seus pulmões. Ana sabia que ele precisava de socorro, e rápido. Ela olhou em volta, procurando alguém, mas a estrada estava vazia. Os poucos carros que passaram depois do acidente simplesmente aceleraram ao ver a cena. Ninguém parou. Ana tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Sentiu o peso de tudo, o cansaço acumulado dos dias anteriores, o medo do que estava por vir e o impacto de ter presenciado uma explosão tão de perto. Por um instante, quase cedeu. Talvez eu devesse esperar alguém vir ajudar, pensou. Mas, no fundo, sabia que esperar não era uma opção. Ela puxou o homem para mais perto do barranco, onde havia uma pequena inclinação que poderia protegê-los da chuva e da lama que escorria pela estrada. Não era muito, mas era o que podia fazer. "Calma, vai ficar tudo bem", disse, mais para si mesma do que para ele. Ana tateou os bolsos dele, procurando por algo que pudesse ajudar. Encontrou uma carteira, mas decidiu não abrir. O celular dele estava ali também, mas estava encharcado e não ligava. Não havia como chamar ajuda. Ela começou a sentir um pequeno pânico crescer dentro dela. Sua respiração acelerou, mas ela fechou os olhos por um momento e tentou se concentrar. Lembrou-se das poucas aulas de primeiros socorros que a escola ofereceu. Não era muito, mas era tudo o que ela tinha. Ana colocou a cabeça do homem de lado, para garantir que ele não engasgasse se vomitasse. Depois, colocou os dedos no pescoço dele, tentando sentir o pulso. Estava fraco, mas estava lá. Ele está vivo, pensou, e isso deu a ela uma faísca de esperança. Ela percebeu que o sangue escorria de um corte na testa do homem, provavelmente causado pela batida no volante. O corte não parecia muito profundo, mas o suficiente para ser preocupante. Ana tirou o lenço que usava no cabelo e pressionou contra o ferimento.
O sangue manchou o tecido quase imediatamente, mas ela segurou firme, sem se importar. Você vai ficar bem, tá? Eu prometo. Mesmo com o coração acelerado e o medo tomando conta, Ana sabia que não podia deixar aquela promessa ser vazia. O tempo parecia passar devagar. Ela não sabia quanto tempo tinha se passado desde que o acidente aconteceu, mas finalmente ouviu o som que esperava, sirenes ao longe. Era um som abafado, mas se aproximava rápido. Ana respirou aliviada pela primeira vez naquela noite. Quando a ambulância e os bombeiros chegaram, Ana sentiu como se suas pernas finalmente fossem ceder. Ela acenou com as mãos, gritando por ajuda. Os socorristas correram até ela, carregando maçãs e equipamentos. Ele está ali. Ele precisa de ajuda, disse, apontando para o homem. Os paramédicos rapidamente começaram a examinar o homem, enquanto um deles olhava para Ana com preocupação. Você está bem, garota? Está machucada? Ana balançou a cabeça. Eu estou bem. Ele é quem precisa de ajuda. O paramédico insistiu, examinando suas mãos e braços, mas Ana não deixou que a distraíssem. Ela ficou perto do homem enquanto os profissionais colocavam um colar cervical nele e preparavam a maca. Apesar do movimento e das vozes em volta, tudo parecia distante para ela. Antes que colocassem o homem na ambulância, Ana ouviu um dos paramédicos dizer: ele teve sorte. Mais alguns minutos e a história seria outra. Ana não respondeu, mas sabia que, no fundo, tinha feito tudo o que podia. Quando o colocaram na ambulância e fecharam as portas, ela se sentiu estranhamente vazia. Não sabia o que vinha depois, não sabia quem ele era, e, naquele momento, nem tinha certeza se o que fez foi suficiente. Quando tudo acabou, ela olhou para os doces espalhados pela calçada, molhados e sujos, e sentiu um aperto no coração. Todo o dinheiro que tinha juntado nos últimos dias estava dentro da caixa que agora flutuava numa poça de lama. Foi como se todos os seus esforços tivessem sido levados embora pela chuva. Mas, ao mesmo tempo, Ana sabia que não tinha escolha. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria sem pensar duas vezes. E, naquele momento, enquanto a chuva ainda caía e os faróis da ambulância desapareciam na estrada, Ana percebeu algo. Às vezes, a coragem não é sobre ser forte. É sobre fazer o que é certo, mesmo quando você sente que não vai aguentar. Quando Ricardo abriu os olhos no hospital, tudo parecia confuso. A luz forte do quarto fez franzir a testa, e por um momento ele não conseguia lembrar de nada. Sentia o corpo pesado, como se tivesse sido atropelado por um caminhão, e havia um cheiro estranho de desinfetante no ar. Ele tentou se mexer, mas a dor no peito o fez parar imediatamente. O senhor está acordado, disse uma enfermeira ao lado dele, com um sorriso. Não se mexa muito, está tudo bem. Ricardo olhou em volta, tentando entender onde estava e o que tinha acontecido. Aos poucos, flashes começaram a surgir em sua mente, a estrada, a chuva, o carro girando descontrolado, e depois, nada. O que aconteceu? Perguntou, a voz rouca. O senhor sofreu um acidente de carro, explicou a enfermeira. Foi um milagre que tenha sobrevivido. Uma garota, ela salvou sua vida. Ricardo franziu a testa, confuso. Uma garota? A enfermeira assentiu. Uma adolescente. Ela tirou você do carro antes que ele explodisse. Arriscou a própria vida. Ricardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele não sabia quem era essa garota, mas o que ela tinha feito não parecia real. Quem faria algo assim por alguém que nem conhece? Ele tentou lembrar do rosto dela, mas sua mente estava em branco. Eu preciso vê-la, disse ele, com esforço. Ela foi embora, senhor. Não quis ficar. Aquela informação deixou Ricardo ainda mais intrigado. Quem era essa garota? Por que ela arriscaria tanto e depois simplesmente sumiria? Pouco tempo depois, Ricardo foi transferido para um quarto privado. Ele insistiu em saber mais sobre a menina, mas ninguém parecia ter muitas informações. Ela não tinha deixado um telefone ou endereço. Os dias passaram,
e Ana ainda tentava ignorar a dor que sentia no braço e nas pernas. O esforço para salvar Ricardo ainda estava no seu corpo, como uma lembrança constante de tudo o que tinha acontecido. Ela não esperava nenhum agradecimento, não fazia parte de quem ela era. Mas, por dentro, talvez houvesse uma pequena esperança de que alguém entendesse o que aquilo tinha custado a ela. Depois do acidente, Ana perdeu tudo. O dinheiro que havia guardado por meses, moeda por moeda, estava arruinado. A caixa de doces que sustentava sua casa foi levada pela chuva, e com ela as poucas chances de conseguir mais dinheiro para os remédios da mãe. Ainda assim, quando olhava para trás, sabia que tinha feito certo. Se tivesse que escolher, salvaria Ricardo de novo, mesmo que isso significasse começar do zero. Mas aquele era o problema, ela realmente estava começando do zero. E ninguém parecia se importar. Naquele dia, Ana decidiu voltar ao hospital para deixar algo especial para Ricardo. Depois de vender alguns brigadeiros que conseguiu preparar com restos dos ingredientes que ainda tinha em casa, comprou uma folha de papel e lápis de cor. Passou horas desenhando algo simples, mas que para ela tinha um grande significado. Fez o desenho do carro preto perto do penhasco, ela puxando Ricardo para fora e, ao lado, escreveu: "Para o Senhor Ricardo, espero que o Senhor fique bem. Que Deus o abençoe." Quando terminou o desenho, ficou olhando para ele por um tempo. Não era muito, mas era tudo o que podia oferecer. Ricardo acordou no início da manhã, o som do monitor cardíaco ecoando em seus ouvidos. Movendo-se com dificuldade, notou algo colorido ao lado da cama, um desenho. Era simples, mas transmitia uma mensagem poderosa. Ele se viu retratado sendo salvo por alguém em meio ao caos do acidente. "Para o Senhor Ricardo, espero que o Senhor fique bem. Que Deus o abençoe." Assinado apenas como Ana. Ele releu a mensagem várias vezes, tentando se lembrar de quem poderia ser aquela menina. Uma vaga memória emergia, mãos firmes o puxando para longe do perigo, palavras de encorajamento no meio do tumulto. A enfermeira entrou no quarto naquele momento. O Senhor recebeu isso de uma jovem. Ela pediu que entregássemos assim que o Senhor acordasse. "Ana", disse Ricardo, testando o nome em voz alta. "Ela deixou alguma outra informação?" "Não, apenas o nome. Disse que fez o que precisava ser feito." Ricardo sentiu um peso no peito. Ele sabia que aquela garota tinha sacrificado algo por ele, mas o quê? E por quê? Enquanto isso, Ana continuava sua batalha diária. As dores no corpo não a deixavam esquecer o quanto tinha dado de si para salvar um estranho. Sua caixa de brigadeiros improvisada agora ficava em uma esquina movimentada, onde vendia os doces para tentar juntar dinheiro para os remédios da mãe. Enquanto estava deitado na cama, sozinho com seus pensamentos, Ricardo lembrou de sua própria infância. Ricardo Mendes era um homem que muitos admiravam, mas poucos realmente conheciam. Aos olhos do mundo, ele era o exemplo perfeito de sucesso, dono de empresas lucrativas, frequentador de eventos luxuosos, com uma reputação de alguém que sempre conseguia o que queria. Mas por trás do terno impecável e do sorriso confiante, havia uma história que ele fazia questão de deixar enterrada. Sentado na cama do hospital, com o corpo ainda fraco e os pensamentos correndo soltos, Ricardo segurava o desenho rasgado de Ana. Ele havia recolhido os pedaços do chão depois que a enfermeira contou que Viviane o rasgou. Cada traço infantil daquele papel parecia carregar algo maior do que simples rabiscos. Era um lembrete de algo que ele não queria enfrentar, o passado. Ricardo não nasceu rico. Pelo contrário, veio de um lar onde cada refeição era uma batalha. Cresceu em uma casinha simples na periferia de uma cidade pequena, filho de uma costureira e de um pedreiro que mal conseguiam pagar as contas. A vida nunca foi fácil, mas seus pais faziam o possível para que ele e seus 2 irmãos não passassem fome. Ele se lembrava das noites em que ouvia seus pais discutindo na cozinha, tentando decidir entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Sua mãe ficava horas sentada à máquina de costura, enquanto seu pai voltava para casa com o rosto coberto de poeira e as mãos calejadas. Ricardo odiava ver aquilo, mas, como qualquer criança,
achava que a vida era assim para todo mundo. Foi só quando cresceu que percebeu que não queria seguir o mesmo caminho. Ele decidiu que faria tudo para sair daquela realidade. Trabalhou desde cedo, juntou dinheiro e, com muito esforço, conseguiu entrar em uma faculdade. Foi ali que sua vida começou a mudar. Ele se destacou nos estudos, fez conexões importantes e, eventualmente, começou a construir seu império. Mas, no processo, algo mudou. Ricardo se distanciou de suas origens, quase como se tivesse vergonha de quem era antes. Quando seus pais morreram, ele chorou, mas nunca mais voltou à casa onde cresceu. Nunca mais olhou para trás. Agora, segurando aquele desenho de Ana, algo dentro dele começou a se agitar. A história daquela garota parecia estranhamente familiar. Ela tinha os mesmos olhos que ele via no espelho quando era criança, determinados, mas cheios de medo. A diferença era que Ana não estava tentando fugir de quem era. Ela estava lutando para proteger o pouco que ainda tinha. Naquela noite, enquanto o hospital ficava mais silencioso, Ricardo começou a pensar sobre tudo o que sabia sobre Ana, que não era muito. Uma garota que vendia doces para sustentar a mãe doente. Que tinha arriscado a própria vida para salvar um estranho. Que havia deixado um desenho simples, mas cheio de significado, como um gesto de gratidão. Ele não conseguia tirar da cabeça o fato de que alguém tão jovem estava enfrentando tanta coisa. Ricardo se lembrava de como era se sentir pequeno em um mundo grande, onde as contas não paravam de chegar e as opções pareciam limitadas. Ele pensou na mãe de Ana, doente e provavelmente sem recursos. Pensou no peso que aquela menina carregava nos ombros e, pela primeira vez em anos, sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com o acidente. Era culpa. Culpa por ter esquecido de onde veio. Culpa por ter se tornado tão desconectado da realidade de pessoas como Ana. Ele tinha recursos quase limitados agora, mas, ao longo dos anos, havia usado isso apenas para seu próprio conforto. E agora, essa menina que não tinha nada, exceto coragem, estava mostrando a ele o que realmente importava. Na manhã seguinte, Ricardo chamou a enfermeira. Preciso falar com alguém sobre a garota que me salvou. Ana. Claro, Sr. Mendes. Vou tentar encontrar mais informações para o senhor. Enquanto esperava, Ricardo olhou pela janela do hospital. A cidade estava acordando, cheia de carros e pessoas indo para lá e para cá. Ele se perguntou quantas outras Danas poderiam estar por aí, invisíveis para o mundo. Pessoas que lutavam todos os dias, que sacrificavam tudo, mas que nunca recebiam o reconhecimento que mereciam. Naquela tarde, quando a enfermeira voltou com poucas informações sobre Ana, Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava encontrar aquela garota, não só para agradecê-la, mas para entender por que ela fazia o que fazia. Ele precisava saber o que movia alguém como ela, porque, no fundo, ele sabia que Ana era exatamente o tipo de pessoa que ele costumava ser. E mais importante, ele queria ajudá-la. Não por pena, mas porque sentia que devia isso a ela. E talvez, porque Ana tinha feito algo que ele não achava possível, ela o fez lembrar de quem ele era. Em uma tarde, Viviane, sua filha, entrou no quarto com uma expressão preocupada. Ela havia dito que estava viajando, e por isso, não conseguiu vir antes. Pai, você está bem? Perguntou, enquanto se aproximava da cama. Ricardo, ainda com os movimentos limitados, fez um pequeno gesto com a cabeça e sorriu. Estou vivo, Viviane. E devo isso a uma garota incrível. A frase fez Viviane arquear as sobrancelhas. Que garota! Ricardo apontou para a mesinha ao lado da cama, onde o desenho que Ana havia deixado estava cuidadosamente dobrado. Ana. Ela me tirou do carro antes que ele explodisse. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Viviane pegou o desenho e o olhou rapidamente, como se aquilo fosse uma peça insignificante. Ela colocou o papel de volta na mesa e cruzou os braços. Você sabe quem ela é? Não muito. Só sei que é uma adolescente. Ela deixou esse desenho e foi embora antes mesmo que eu pudesse agradecê-la. Viviane suspirou, jogando os cabelos para trás.
Isso não parece estranho para você? Ricardo franziu a testa. O que quer dizer com isso? Pai, ela te salvou e depois desapareceu? Sem querer nada em troca? Pessoas não fazem isso sem motivo. Ricardo sentiu um desconforto ao ouvir aquelas palavras. Nem todo mundo faz as coisas esperando algo em troca, Viviane. Talvez você devesse pensar nisso. Claro, mas... Viviane hesitou, escolhendo as palavras. Acha mesmo que foi por bondade? Uma menina pobre, sem nada a ver com você, arriscaria a própria vida assim, de graça? O silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Ricardo olhou para a filha, tentando entender o que estava por trás da desconfiança. Não era a primeira vez que via esse lado dela, mas, naquele momento, soava pior do que nunca. Você não a conhece, disse Ricardo, finalmente. Nem você, rebateu Viviane, levantando o queixo. Não sabe quem ela é, nem o que realmente quer. Ricardo balançou a cabeça, desapontado. O que você acha que ela quer, então? Dinheiro? Fama? Viviane deu de ombros, como se isso fosse óbvio. Talvez. Ou algo pior. Não sei, pai. Só estou dizendo que você deveria ser mais cuidadoso. Não pode confiar em qualquer um. Ricardo sentiu um peso no peito, mas não era por causa do acidente. Era pelo que estava ouvindo da própria filha. Sabe, Viviane, eu estava preso dentro de um carro que poderia ter me matado. As chamas já estavam tomando conta, e, se aquela menina não tivesse agido rápido, você não teria um pai para visitar hoje. Viviane desviou o olhar por um momento, como se as palavras dele tivessem atingido, mas logo voltou à postura defensiva. Eu só estou preocupada com você. As pessoas podem ser traiçoeiras, ainda mais quando percebem que você tem dinheiro. Ricardo suspirou, exausto, e fechou os olhos por alguns segundos. Talvez você devesse tentar ver o mundo por um ângulo diferente, Viviane. A conversa foi interrompida pela chegada da enfermeira, que entrou para verificar os sinais vitais de Ricardo. Enquanto isso, Viviane saiu do quarto, claramente incomodada. Ela precisava de ar. Lá fora, no corredor, Viviane tirou o celular da bolsa e começou a digitar mensagens rápidas. Seu rosto mostrava um misto de irritação e determinação. Algo sobre aquela história não descia bem. Para ela, era impossível acreditar que alguém, principalmente uma garota pobre, pudesse fazer algo tão grande sem esperar algum tipo de recompensa. Nos dias seguintes, enquanto Ricardo tentava se recuperar, Viviane não deixava de demonstrar seu desconforto. Quando ele mencionava Ana ou o que ela tinha feito, Viviane mudava de assunto ou fazia comentários que, mesmo sutis, deixavam claro que ela ainda não confiava na garota. No momento, enquanto estavam sozinhos no quarto, Ricardo comentou: sabe o que mais me incomoda nisso tudo, Viviane? O que? Não é o fato de você desconfiar da Ana. É o fato de que você não consegue imaginar que alguém possa fazer algo bom por vontade própria. Viviane não respondeu, mas o olhar dela dizia tudo. Para ela, o mundo era simples, as pessoas sempre tinham um motivo, e esse motivo quase sempre envolvia interesse pessoal. Ao sair do hospital naquela tarde, Viviane parou no saguão e pediu informações sobre a tal Ana. Não queria parecer curiosa, mas tinha a intenção de proteger o pai. Ou pelo menos era assim que justificava suas ações para si mesma. Mas, enquanto falava com os funcionários, percebeu que ninguém sabia muito sobre a garota. Era como se Ana fosse uma sombra, alguém que apareceu, fez algo extraordinário e depois desapareceu sem deixar rastros. Isso deixou Viviane ainda mais desconfortável. Ela não sabia exatamente o que, mas algo naquela situação a incomodava profundamente. E no fundo, sentia que ainda não tinha acabado. Viviane nunca gostou de ser contrariada. Na sua cabeça, ela sempre tinha razão, e qualquer um que discordasse estava simplesmente errado. Desde pequena, acostumou-se a conseguir tudo o que queria, seja pelo charme ou pela força de sua personalidade. Então,
Quando percebeu que o pai estava obcecado em encontrar a garota que o havia salvado, algo dentro dela se acendeu. Não era só desconfiança, era uma mistura de ciúme e desprezo. Pai, você está sendo ingênuo, dizia ela, com tom impaciente, enquanto cruzava os braços e olhava para Ricardo na cama do hospital. E você está sendo injusta, Viviane, ele retrucava, com um cansaço na voz que mostrava o quanto aquela discussão já havia se repetido. Para Viviane, Ana não era uma heroína. Ela era uma oportunista. Não fazia sentido para Viviane que alguém arriscasse a vida sem esperar algo em troca. E, quanto mais Ricardo falava sobre Ana, mais irritada Viviane ficava. Parecia que o pai estava cego para o óbvio. Você nem a conhece. Insistiu Viviane. Mas conheço o que ela fez. E isso já é o suficiente para mim. Viviane saiu do quarto, batendo a porta. Não suportava a ideia de que o pai, um homem tão inteligente, pudesse ser enganado por uma história que, para ela, era claramente uma tentativa de golpe. Nos dias que se seguiram, Viviane começou a planejar. Não era o tipo de pessoa que ficava apenas reclamando, ela agia. Decidiu que, se ninguém mais via Ana como um problema, então ela mesma trataria de resolver aquilo. Foi ao hospital comunitário onde a mãe de Ana estava internada. Viviane entrou sem cerimônia, usando seu ar de superioridade para passar pela recepção sem ser questionada. Encontrou Maria, deitada em uma cama simples, com tubos e aparelhos ao seu redor. Então, você é a mãe da famosa Ana, disse Viviane, com um sorriso que não alcançava os olhos. Maria abriu os olhos lentamente, fraca demais para entender completamente quem era aquela mulher. Quem é você? Eu sou Viviane, filha de Ricardo. O homem que sua filha salvou. Maria tentou se sentar, mas a dor a impediu. Ana, minha Ana, ela falou muito dele. Viviane sorriu de lado, mas o sorriso era mais frio do que qualquer palavra que poderia dizer. Olhou ao redor, notando o estado deplorável do quarto e o aspecto frágil de Maria. Sabe, Maria, vocês realmente têm sorte. Meu pai é um homem generoso. Mas o mundo não é assim tão bondoso. Maria franziu a testa, confusa, mas antes que pudesse responder, Viviane continuou: espero que sua filha não tenha nenhuma ideia de se aproveitar da situação. Seria uma pena. Sem esperar por uma resposta, Viviane saiu, satisfeita com a impressão que tinha deixado. Ela sabia que Maria não era uma ameaça, mas precisava deixar claro que estava atenta. Mais tarde, no mesmo dia, Viviane decidiu dar um passo a mais em seu plano. Procurou Ana perto da escola, fingindo ser amigável. Quando a encontrou, forçou um sorriso que não era nada natural. Oi, Ana, não é? Ana, surpresa, parou de arrumar os doces em sua caixa e olhou para Viviane. Sim. Você é. Sou Viviane, filha do Sr. Ricardo. Eu queria te agradecer por ter salvado meu pai. Ana relaxou um pouco. Ah, eu só fiz o que era certo. Claro que sim, interrompeu Viviane, com um tom doce demais para ser verdadeiro. Mas você sabe que nem todos entenderiam isso, não é? Ana piscou, confusa. Como assim? Bem, o mundo é complicado. Às vezes, as pessoas interpretam as coisas de forma errada. Viviane estendeu a mão, segurando um envelope. Aqui, eu trouxe isso para você. Ana hesitou antes de pegar o envelope. Quando abriu, viu uma quantia de dinheiro que parecia muito maior do que qualquer coisa que já tinha visto. O que é isso? Perguntou Ana, surpresa. Um agradecimento, respondeu Viviane, com o sorriso mais falso que já tinha dado. Meu pai nem sabe que eu trouxe isso, mas achei que seria justo. Ana sentiu um desconforto no estômago. Eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Você merece. Mas Ana balançou a cabeça, devolvendo o envelope. Não foi por isso que fiz o que fiz. Viviane guardou o envelope de volta na bolsa, mas, em vez de parecer frustrada, parecia satisfeita. Você é muito diferente, Ana. Espero que continue assim. No fundo,
Viviane não queria dar o dinheiro para Ana. Era só um teste, uma maneira de medir quem ela realmente era. E, agora que sabia que a garota não era tão fácil de manipular, decidiu passar para a próxima fase de seu plano. Ana era apenas uma garota de 13 anos, pequena para sua idade, com um olhar inocente que refletia a dureza e as esperanças de sua vida. Quando Viviane apareceu na esquina onde ela vendia doces, Ana ficou surpresa, mas tentou ser educada. "Oi, Ana", disse Viviane, com um sorriso tão doce quanto falso. "Meu pai não para de falar de você. Ele adoraria te ver." Ana hesitou, ajustando a alça da mochila desgastada no ombro. Ele está bem?" "Está se recuperando, mas ficaria tão feliz em te ver." "Por que você não vem comigo?" Ana relutou por um momento. Não costumava entrar no carro de estranhos, mas Viviane era filha de Ricardo, o homem que ela havia salvado. Isso tornava a situação menos estranha, certo? "Tá bom", murmurou, guardando a caixa de doces e entrando no carro. No caminho, Viviane manteve um tom amigável, ganhando mais confiança de Ana. "Por que você não me deixa segurar sua mochila? Assim você não precisa se preocupar com ela quando formos visitar meu pai." Ana disse que não precisava, que ela dava conta. Quando chegaram ao hospital, Ana parecia animada, segurando firmemente a mochila enquanto seguia Viviane. No caminho, Viviane comentou que precisava ir ao banheiro e pediu que Ana a acompanhasse. Assim que entraram, Ana entrou em uma das cabines e, distraidamente, colocou a mochila no chão. Nesse momento, Viviane aproveitou a oportunidade, tirou uma faca de sua bolsa e rapidamente a colocou dentro da mochila de Ana. Quando saíram do banheiro, Viviane disse, "Vamos", e com um sorriso falso, caminhou até o quarto de Ricardo. Porém, antes que pudessem entrar, um grupo de policiais apareceu no corredor. "Ana?", perguntou um dos oficiais, com seriedade. Ana se virou, surpresa e confusa. "Sim, sou eu. Recebemos uma denúncia de que você está carregando uma arma e pode representar um perigo. Precisamos revistar sua mochila." Ana piscou, atordoada. "O quê?" "Não. Eu não fiz nada. Por favor, entregue a mochila." Assustada, Ana obedeceu. Quando os policiais abriram a mochila e encontraram a faca, Ana ficou paralisada. "Isso não é meu. Eu nunca vi isso antes." "Infelizmente, temos que levá-la para a delegacia", respondeu o policial, segurando-a gentilmente pelo braço. Viviane estava ao lado, com uma expressão de aparente choque. "Ana, por quê?" "Eu só queria que você visse meu pai." A porta do quarto de Ricardo se abriu nesse momento. Ele, já fraco e pálido, apareceu para ver o que estava acontecendo. "O que significa isso?" perguntou, a voz cheia de preocupação. Ana olhou para Ricardo, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não fiz nada, senhor Ricardo. Por favor, acredite em mim." Ricardo olhou para a menina, tentando entender a situação. Mas antes que pudesse falar, Ana foi levada pelos policiais. Viviane ficou ao lado do pai, apertando seu braço em um gesto de apoio falso. "Pai, eu não sei o que dizer. É tão chocante." Mas, no fundo, Ricardo não estava convencido. Algo parecia muito errado com toda aquela situação, e ele começou a suspeitar que a verdade ainda não havia aparecido. Para Viviane, tudo era um jogo. Um jogo onde ela não podia perder. E no fundo, ela acreditava que estava fazendo o que era certo, protegendo o pai de alguém que, em sua mente, só poderia ser uma ameaça. No caminho para a delegacia, Ana ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Tentava entender como tudo aquilo estava acontecendo. As imagens da noite em que salvou Ricardo vinham à sua mente repetidamente. Ela podia sentir o calor das chamas, o peso de puxar o corpo dele para fora do carro. Como alguém podia acreditar que ela tinha tentado machucá-lo? Na delegacia, foi colocada em uma sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras. Um policial entrou e começou a interrogá-la. "Por que você estava com a faca, Ana?" "Eu não estava com a faca."
Isso é um erro. A faca estava na sua bolsa. Como você explica isso? Eu não sei, eu não coloquei nada lá. Eu nem uso facas. O policial suspirou, como se já estivesse cansado da conversa. Olha, garota, as provas estão contra você. Quanto mais cedo confessar, melhor será para você. Ana sentiu o desespero tomar conta. Eu não tenho o que confessar porque não fiz nada. Depois de horas de interrogatório, ela foi levada para uma cela. O lugar era apertado e frio, com uma pequena janela que deixava entrar um fio de luz. Ana se sentou no canto, abraçando os joelhos. Não conseguia parar de pensar em Maria. Sua mãe estava sozinha, doente, sem ninguém para cuidar dela. O tempo parecia passar devagar. Cada minuto na cela era uma tortura. Ana ouvia os outros detentos falando e gritando, mas sua mente estava em outro lugar. Lembrava do olhar de Ricardo, da gratidão que ele demonstrou no hospital. Como aquilo tinha se transformado em algo tão horrível. Enquanto isso, na sala do delegado, os policiais revisavam as provas. A faca estava claramente fora do lugar. Não havia impressões digitais de Ana no objeto, mas a denúncia e a descoberta na bolsa eram o suficiente para manter a acusação. Ricardo que algo estava errado. Ana era incapaz de fazer o que estavam dizendo. Na cela, Ana fechou os olhos e tentou respirar fundo. Não sabia como, mas precisava acreditar que a verdade viria à tona. Mesmo no meio do caos, algo dentro dela ainda tinha esperança. E enquanto isso, longe dali, Ricardo já começava a se mover para provar sua inocência. Ricardo estava deitado na cama do hospital, ainda se recuperando das lesões do acidente, mas sua mente não tinha descanso. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. A notícia da prisão de Ana o pegou como um soco no estômago. Uma menina tão jovem, que tinha arriscado tudo para salvá-lo, agora estava sendo acusada de um crime absurdo, tentar machucá-lo. Ele olhava para o teto do quarto, mas não conseguia enxergar nada além da injustiça do que estava acontecendo. Sabia que Ana não era uma ameaça. Ela era a razão pela qual ele ainda estava vivo. Tudo em que Ricardo acreditava, sua visão de justiça e gratidão, estava sendo testado naquele momento. Ele precisava fazer algo. Tentou se levantar, mas o corpo ainda fraco o impediu. Suas costelas doíam, a cabeça latejava, mas ele não se importava. Tocou o botão para chamar a enfermeira, que apareceu em questão de segundos. Senhor Mendes, o que houve? Preciso sair daqui, disse ele, com a voz firme. O senhor não pode. Está em recuperação, e seu estado ainda é frágil. Você não entende. Uma vida está em risco. Preciso sair agora. A enfermeira tentou argumentar, mas Ricardo não queria ouvir. Ele sabia que cada minuto que passava era crucial. A menina estava sozinha, sem ninguém para defendê-la, e ele não ia deixar isso continuar. Com muito esforço, Ricardo se levantou da cama. Sentiu as pernas fraquejarem por um momento, mas segurou na borda para não cair. A dor era insuportável, mas, para ele, era um preço pequeno a pagar. Vou precisar de ajuda para chegar até a delegacia, disse, olhando diretamente para a enfermeira. Senhor Mendes, isso é loucura. O senhor pode se machucar gravemente. Vou me machucar mais se ficar aqui sem fazer nada. O tom em sua voz era tão sério que a enfermeira percebeu que seria inútil tentar convencê-lo do contrário. Ela chamou um médico, mas Ricardo insistiu que não podia esperar. Em pouco tempo, ele conseguiu ser liberado sob responsabilidade, apesar dos protestos. Ricardo pediu um táxi, recusando a sugestão de uma ambulância. Ele não queria fazer alarde. Queria apenas chegar até Ana e resolver aquilo. No caminho para a delegacia, ele segurava o desenho rasgado que havia guardado no bolso. Era tudo o que tinha como símbolo do que aquela menina representava para ele. Ricardo chegou à delegacia apoiado em uma bengala que a enfermeira insistira que ele usasse, mesmo contra sua vontade. Ele ainda estava fraco, mas a raiva e a indignação o moviam mais rápido do que seu corpo aguentava.
Não era só a injustiça contra Ana que o incomodava, mas também o fato de que, enquanto ela estava presa, uma verdadeira heroína estava sendo tratada como criminosa. Assim que entrou, foi direto à mesa do delegado, ignorando os olhares curiosos dos policiais e dos outros que estavam por lá. Eu quero falar sobre Ana, disse, sua voz firme apesar do cansaço. O delegado o reconheceu imediatamente. Senhor Mendes, está tudo bem? O senhor deveria estar em recuperação. O que não está bem é essa menina estar presa por algo que ela não fez. Isso é um absurdo, e você sabe disso. O delegado gesticulou para que Ricardo se sentasse, mas ele permaneceu de pé. Olha, senhor Mendes, temos evidências contra ela. Não tomamos essa decisão sem motivo. Ricardo balançou a cabeça, frustrado. Que evidências? Uma faca plantada na bolsa dela? Vocês acreditam mesmo que uma adolescente que arriscou a vida para me salvar seria capaz de fazer algo assim? O delegado suspirou, mas Ricardo não o deixou continuar. Escute, delegado. Eu trouxe provas. Aqui estão os registros médicos e os relatos que confirmam que ela me salvou naquela noite. E quero que revisem as câmeras de segurança do hospital. Tenho certeza de que elas vão mostrar quem realmente colocou aquela faca na bolsa dela. A menção das câmeras fez o delegado hesitar. Ele sabia que deveria ter analisado aquilo antes, mas o caso parecia tão óbvio na superfície que ninguém tinha pensado em olhar além do básico. Ricardo continuou, eu sei quem está por trás disso, mesmo que ainda não tenha provas suficientes para acusá-la. Minha filha, Viviane, sempre desconfiou de Ana. Ela é a única que teria motivos para armar isso. O delegado ficou desconfortável. Senhor Mendes, são acusações graves. Eu sei, e é por isso que quero que você faça o seu trabalho. Vá atrás da verdade. O delegado concordou em revisar as câmeras e pediu para um dos policiais acessar as imagens. Ricardo ficou sentado em uma cadeira dura, esperando com impaciência. O ambiente da delegacia era abafado, e cada segundo parecia uma eternidade. Ele não tirava Ana da cabeça. Imaginava como ela devia estar se sentindo, sozinha em uma cela, sem entender por que o mundo parecia tão injusto com ela. Depois de algum tempo, o policial voltou com os olhos arregalados. Senhor delegado, temos algo aqui. As imagens mostravam claramente Viviane entrando no hospital e conversando com Ana. Na gravação, era possível ver o momento em que Viviane, fingindo gentileza, pegava a mochila da garota. Poucos segundos depois, ela colocava algo lá dentro enquanto Ana estava distraída. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo um peso no peito. Não era surpresa, mas ver a confirmação ainda doía. Eu quero falar com minha filha, disse ele, sem hesitar. O delegado acenou com a cabeça e pediu para que Viviane fosse chamada. Ela chegou pouco tempo depois, entrando com a postura confiante de sempre. Mas, ao ver o rosto do pai e o delegado ao lado dele, algo mudou. Pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Viviane, é que descobrimos a verdade. Ela franziu a testa, tentando manter a compostura. Do que você está falando? Ricardo se levantou, apoiado na bengala, mas com um olhar mais firme do que nunca. Estou falando da armação que você fez para incriminar Ana. Achou que ninguém perceberia? Achou que as câmeras do hospital não mostrariam nada? O rosto de Viviane ficou pálido, e sua confiança começou a desmoronar. Eu só estava tentando proteger você, pai. Essa menina salvou a minha vida. Ricardo a interrompeu, a voz alta e cheia de emoção. Enquanto você a tratava como uma ameaça, ela estava fazendo o que ninguém mais teve coragem de fazer. Viviane tentou argumentar, mas não tinha mais como escapar. O delegado confirmou que as imagens eram claras, e ela não teve escolha a não ser admitir. Eu só queria, começou, mas Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio. Não importa o que você queria, Viviane. O que importa é que você destruiu a confiança que eu tinha em você. Ele se virou para o delegado.
Agora que a verdade está clara, quero que Ana seja libertada imediatamente. O delegado acenou com a cabeça e deu as ordens. Poucos minutos depois, Ana foi trazida da cela. Quando ela viu Ricardo, seu rosto se iluminou, mas ainda havia confusão e medo em seus olhos. Senhor Ricardo. Está tudo bem agora, Ana. A verdade veio à tona. Ana olhou para ele, depois para Viviane, que estava de cabeça baixa no canto. Mesmo sem entender completamente, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Naquele momento, Ricardo fez uma promessa silenciosa: nunca mais deixaria que algo assim acontecesse com Ana ou qualquer outra pessoa que dependesse dele. E olhando para Viviane, sabia que precisava lidar com as consequências do que ela havia feito, mesmo que isso partisse seu coração como pai. Assim que Ana foi libertada da delegacia, ela pensou imediatamente em sua mãe. Maria já não estava bem há semanas, e agora Ana havia passado horas, talvez dias, longe dela por causa daquela injustiça. A culpa apertava seu peito, mas o alívio por estar livre lhe dava forças. Ricardo percebeu isso. Vamos até o hospital, Ana. Eu levo você, disse ele, com a voz firme, mas gentil. Ana olhou para ele, hesitando por um segundo. Depois de tudo o que aconteceu, ainda era difícil acreditar que alguém realmente queria ajudá-la. Mas ela assentiu. No caminho para o hospital, o silêncio no carro foi interrompido pelo som do celular de Ana. Era uma ligação de uma enfermeira. Assim que atendeu, sua expressão mudou completamente. O quê? Como assim? Ricardo, alarmado, perguntou: o que aconteceu? Ana mal conseguia falar, as palavras saindo atropeladas. Minha mãe, ela piorou. Está em estado crítico. Ricardo não precisou ouvir mais nada. Disse ao motorista para acelerar, sem se importar com as regras ou os olhares na rua. Ao chegar ao hospital comunitário, Ana saiu correndo do carro. Ricardo tentou segui-la, mas ainda estava fraco, precisando de ajuda para andar mais rápido. Quando finalmente alcançou o corredor onde Maria estava internada, viu Ana parada na porta do quarto, olhando para dentro com os olhos cheios de lágrimas. Ana, o que foi? Perguntou Ricardo, mas quando olhou por cima do ombro dela, entendeu. Maria estava cercada por médicos e enfermeiras, todos falando ao mesmo tempo enquanto tentavam estabilizá-la. As máquinas apitavam, indicando que algo estava muito errado. O rosto de Maria estava pálido, quase sem vida, e sua respiração era curta e irregular. Uma das enfermeiras se aproximou de Ana. Você é a filha dela? Ana apenas assentiu, incapaz de falar. Sua mãe precisa de uma cirurgia de emergência, mas aqui no hospital, não temos os recursos necessários. Mas ela vai ficar bem? Perguntou Ana, com a voz trêmula. A enfermeira hesitou antes de responder. Para ser honesta, não posso garantir. Ana sentiu as pernas ficarem fracas, e Ricardo a segurou pelo ombro antes que ela caísse. Ele olhou para a enfermeira e perguntou: quanto tempo ela tem? Não muito. Talvez algumas horas, se conseguirmos estabilizá-la. Ricardo respirou fundo, olhando para Ana. Ela precisa ser transferida. Agora. Ana olhou para ele, confusa. Transferida? Para onde? Para um hospital particular, respondeu Ricardo. Onde ela possa receber o melhor tratamento possível. Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Ricardo segurou os ombros dela com firmeza. Você não tem, mas eu tenho. Confie em mim, Ana. Antes que ela pudesse responder, Ricardo já estava fazendo ligações. Ele falou com médicos, gerentes de hospital, quem quer que pudesse ajudar. Sua voz era firme, determinada, como se estivesse em uma reunião de negócios. E, em menos de uma hora, uma ambulância particular chegou para transferir Maria. Ana segurou a mão da mãe enquanto a colocavam na maca. Mãe, vai ficar tudo bem. Eu prometo. Maria abriu os olhos por um instante, tentando sorrir. Minha menina, sempre tão forte.
Ana engoliu o choro, segurando firme na mão de Maria enquanto a ambulância partia. Ricardo estava ao lado dela, calado, mas presente. No hospital particular, tudo foi diferente. Os médicos eram rápidos, eficientes, e explicaram cada passo do que seria feito. Maria seria submetida a uma cirurgia complexa, mas havia esperança. Enquanto esperavam na sala, Ana se sentou em uma cadeira, olhando para o chão. Ricardo se sentou ao lado dela. Ela vai ficar bem, Ana, disse ele. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Ana, finalmente deixando as lágrimas caírem. Ricardo pensou por um momento antes de responder. Porque pessoas como sua mãe não desistem fácil. E porque você também não vai deixar. Ana olhou para ele, surpresa. Não estava acostumada a ouvir palavras assim de alguém, muito menos de um estranho que agora parecia mais próximo do que qualquer outra pessoa na sua vida. As horas passaram devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. Os dois ficaram sentados, quase sem falar, mas a presença de Ricardo foi suficiente para Ana. De vez em quando, uma enfermeira passava pelo corredor, e Ana olhava na esperança de que fosse trazer notícias. Mas nada. Apenas mais silêncio. Ricardo, embora parecesse calmo, também estava lutando com seus próprios pensamentos. Ele já havia enfrentado a dor de perder alguém que amava, sua esposa, anos atrás. Sabia o quanto aquilo destruía uma pessoa. E, ao olhar para Ana, ele viu algo que não esperava, um reflexo de si mesmo, quando era mais jovem e lutava para manter sua família unida. Finalmente, o cirurgião apareceu. Ele estava cansado, mas havia um pequeno sorriso no rosto. A cirurgia foi um sucesso. Ela está estável, mas vai precisar de acompanhamento. Ana quase desabou de alívio. Olhou para Ricardo, e pela primeira vez, sorriu de verdade. Obrigada. Por tudo. Ricardo colocou a mão no ombro dela, com um sorriso. Não precisa me agradecer, Ana. Isso é o mínimo que eu podia fazer. E enquanto os dois seguiam para o quarto onde Maria estava sendo levada, Ana sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Viviane estava sentada no sofá da sala de sua cobertura luxuosa, com as luzes da cidade brilhando através das enormes janelas de vidro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia nenhuma satisfação em estar cercada de tanto conforto. Não havia música de fundo, nem o som da TV. Apenas o silêncio. E, naquele silêncio, tudo o que ela conseguia ouvir era a voz do pai, decepcionado, dizendo: "Você destruiu a confiança que eu tinha em você." Aquelas palavras a perseguiam desde o dia em que a verdade veio à tona. Desde que Ricardo descobriu a armação que ela fez para incriminar Ana. Desde que ele olhou para ela como se nem a reconhecesse mais. Viviane nunca havia enfrentado consequências reais em sua vida. Cresceu acreditando que suas ações não importavam, porque sempre havia dinheiro, status ou amor do pai para protegê-la. Mas agora, parecia que nada disso era suficiente para pagar o que tinha feito. Ela tentou seguir com sua rotina como se nada tivesse acontecido. Foi a reuniões de negócios, encontrou amigos para almoços e até fez compras. Mas tudo parecia vazio. Porque, no fundo, ela sabia que tinha cruzado um limite. E que talvez nunca pudesse voltar. Uma tarde, enquanto mexia no celular sem propósito, recebeu uma mensagem inesperada. Era do pai. "Viviane, precisamos conversar. Venha à casa de Ana às 18 horas. Ela ficou parada, olhando para a tela. Casa de Ana? Isso era ainda mais inesperado. Depois de tudo o que aconteceu, Ricardo estava levando-a para o lugar onde tudo tinha começado? Viviane chegou pontualmente, estacionando seu carro de luxo na rua estreita e mal iluminada onde Ana e Maria viviam. Ela hesitou antes de sair do carro. Olhou para a vizinhança, tão diferente de tudo o que conhecia, e sentiu um desconforto que não conseguia explicar. Respirou fundo e desceu. Ao entrar na casa, foi recebida pelo olhar cauteloso de Ana. A menina estava sentada à mesa da cozinha, ao lado de Maria, que ainda parecia frágil, mas já mostrava sinais de melhora.
Ricardo estava em pé, observando as duas com um olhar que Viviane reconhecia, era orgulho. Viviane, sente-se, disse Ricardo, apontando para uma cadeira na mesa. Ela obedeceu, mas não sem um certo desconforto. Sentia os olhos de Ana sobre ela, e isso a deixava inquieta. Por que estamos aqui? Perguntou Viviane, tentando soar firme. Ricardo cruzou os braços. Estamos aqui porque você precisa entender o que causou. Pai, eu já entendi. Já me desculpei. Não é só sobre pedir desculpas, ele interrompeu. É sobre aprender. Ricardo então olhou para Maria, que deu um pequeno sorriso antes de começar a falar. Viviane, eu não te conheço bem, mas sei que a forma como você nos tratou, doeu. Não só em mim, mas principalmente na minha filha. Ana continuava em silêncio, mas o olhar dela dizia tudo. Eu só queria proteger meu pai, tentou explicar Viviane, mas suas palavras soaram fracas até para ela mesma. Proteger de quê? Ana finalmente falou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. De uma garota que só queria ajudar. Viviane ficou sem resposta. Olhou para Ana, para Maria, e depois para o pai. Não havia nada que pudesse dizer que justificasse o que fez. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, Ricardo colocou uma mão no ombro dela. Viviane, eu não trouxe você aqui para julgar ou humilhar. Trouxe porque quero que veja algo que você não consegue enxergar sozinha. Ele apontou para Ana e Maria. Essas duas me lembraram do que realmente importa na vida. Não são coisas, nem status. É coragem, é amor, é humanidade. Coisas que você perdeu no caminho. As palavras de Ricardo bateram fundo. Viviane sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, tentando evitar as lágrimas. Depois daquela conversa, Ricardo fez algo que Viviane nunca esperava. Ele a inscreveu para realizar serviços comunitários no hospital onde Maria havia sido tratada. Mal sabia ela que, na verdade, aquele pedido vinha de seu pai ao delegado, para que Viviane não fosse presa. No início, Viviane resistiu. Argumentou, protestou, mas o pai foi firme. É isso ou eu não quero mais nada com você, Viviane. Preciso saber que você pode ser melhor do que isso. Sem saída, ela aceitou. Na primeira semana no hospital, Viviane odiou cada segundo. Limpava corredores, entregava refeições e tinha que lidar com pacientes que nem sempre eram gentis. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Ela viu mães que lutavam pelos filhos doentes, idosos que enfrentavam a solidão com dignidade e crianças que sorriam mesmo com tão pouco. E, sem perceber, começou a ver o mundo de forma diferente. Um dia, enquanto ajudava a servir o almoço, encontrou uma menina que lembrava Ana. A garota estava sentada em uma cadeira de rodas, comendo sozinha. Viviane se aproximou, puxou uma cadeira e começou a conversar. Como você está? A menina sorriu, tímida. Melhor agora. Viviane sentiu um aperto no peito. Talvez fosse tarde para desfazer o que tinha feito a Ana, mas, naquele momento, entendeu que ainda podia fazer algo certo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo para se tornar alguém de quem poderia se orgulhar. Depois da cirurgia bem-sucedida de Maria, as coisas começaram a mudar. Não de uma vez, nem de forma mágica, mas em pequenos gestos que pouco a pouco davam a Ana uma sensação que ela mal se lembrava de ter: segurança. Era como se, finalmente, ela pudesse respirar sem o peso constante do medo. Ricardo, fiel à promessa que havia feito a si mesmo, permaneceu ao lado de Ana e Maria. Ele não era apenas o homem que tinha sido salvo no acidente, ele se tornará um pilar, alguém em quem elas podiam confiar. Maria passou semanas se recuperando no hospital particular que Ricardo havia arranjado. Ela estava fraca, mas a cada dia mostrava sinais de melhora. Ana não saía do lado da mãe. Dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da cama, acordava cedo para ajudar a enfermeira a trocar os lençóis e passava os dias lendo histórias para a mãe. Você não precisa fazer tudo sozinha, Ana, Ricardo disse certa manhã, quando a encontrou tentando abrir uma embalagem de sopa para aquecer para Maria.
Eu sei, mas é que estou acostumada a fazer isso, respondeu ela, com um sorriso tímido. Bem, talvez seja a hora de se acostumar a ter ajuda. Ricardo começou a ajudar de maneiras pequenas, mas significativas. Ele trazia refeições para Ana, arrumava transporte quando ela precisava e até passava um tempo com Maria para que Ana pudesse descansar. Aos poucos, as barreiras entre eles começaram a desaparecer. Um dia, enquanto Maria ainda estava no hospital, Ricardo apareceu com uma pilha de livros e colocou-os na frente de Ana. "O que é isso?" perguntou ela, curiosa. "Material para estudar. Você me disse que queria ser médica, não é?" Ana regalou os olhos, surpresa. "Eu disse, mas..." "Sem, mas... Você tem potencial, Ana. E agora tem apoio." Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para os livros. Era como se, pela primeira vez, alguém acreditasse que ela podia ser mais do que apenas uma menina tentando sobreviver. Maria, do outro lado da sala, observava tudo com um sorriso fraco, mas cheio de orgulho. "Ele tem razão, Ana", disse ela. "É hora de pensar no seu futuro." Os dias passaram, e Maria finalmente recebeu alta. Ricardo insistiu em levá-las para sua casa. "Não é permanente", ele garantiu, ao perceber a hesitação de Ana. "Só até vocês se reestabelecerem." A casa de Ricardo era enorme, e Ana ficou intimidada no começo. Maria, ainda fraca, se acomodou no quarto de hóspedes, e Ana ficou em um quarto ao lado. Era a primeira vez em anos que elas dormiam em uma cama confortável, sem o medo de que o teto pudesse desabar a qualquer momento. No início, Ana se sentia fora de lugar. Ela andava devagar pela casa, como se não quisesse tocar em nada. Mas Ricardo fazia questão de incluí-las em sua rotina, e logo aquele espaço começou a parecer mais acolhedor. Os jantares passaram a ser momentos especiais. Ricardo, Maria e Ana sentavam juntos, conversando sobre o dia, rindo de pequenas coisas. Maria, apesar de ainda se recuperar, parecia mais animada a cada dia. "Sabe, Ricardo", disse ela certa noite, enquanto terminavam a sobremesa. "Você não precisava fazer tudo isso por nós." "Eu sei", respondeu ele, com um sorriso. "Mas quis fazer." Ana, que observava os dois, sentiu algo diferente naquele momento. Havia uma conexão entre Ricardo e sua mãe que ia além da gratidão. Era algo mais profundo, mas ela não disse nada. Apenas sorriu para si mesma, feliz por ver sua mãe tão à vontade. Com o passar do tempo, Ricardo começou a ajudar Ana de outras formas. Ele a matriculou em um curso preparatório para que ela pudesse melhorar suas notas na escola. Também arranjou um tutor para ajudá-la com as matérias em que tinha mais dificuldade. "Você tem um futuro brilhante, Ana", ele disse, certa vez, ao vê-la concentrada nos estudos. "E eu só tenho isso por causa de você", respondeu ela, sem tirar os olhos do caderno. Mas Ricardo balançou a cabeça. "Você sempre teve isso. Só precisava de uma chance." Enquanto isso, Maria começou a se recuperar mais rápido. Com a ajuda de fisioterapeutas e médicos, ela conseguiu voltar a andar sem apoio e até começou a ajudar nas tarefas da casa. "Não consigo ficar parada vendo vocês fazerem tudo por mim", disse ela, sorrindo. Ricardo e Ana riram. "Parece que alguém está voltando a ser a chefe da casa", brincou Ricardo. Os três se tornaram uma família de fato. Não era algo planejado, mas aconteceu naturalmente. Eles compartilhavam refeições, conversavam sobre o futuro e até faziam planos juntos. Certa noite, enquanto Ana fazia anotações para um trabalho da escola, Ricardo e Maria estavam na cozinha, rindo de algo que ele havia dito. Ana olhou para os dois e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz verdadeira. A nova família que eles haviam formado não era perfeita, mas era cheia de amor e apoio. E para Ana, isso era mais do que suficiente. Viviane sentia o peso do olhar de Ricardo todas as vezes que entrava na mesma sala que ele. Não era mais o olhar caloroso e orgulhoso que ela tinha crescido acostumada a receber. Agora, cada troca de olhares parecia uma lembrança do que ela tinha feito.
Desde que a verdade sobre sua armação contra Ana foi revelada, a relação com o pai nunca mais foi a mesma. Ricardo não era um homem de gritar ou perder o controle, mas sua frieza e desapontamento falavam mais alto do que qualquer berro poderia. Ela tinha tentado se justificar algumas vezes. Pai, eu só queria proteger você. Mas Ricardo sempre respondia o mesmo: proteger de quê, Viviane? De uma garota que mostrou mais coragem e bondade do que qualquer pessoa que conheço? Essas palavras eram difíceis de engolir, mas o que doía mais era ver como Ana e Maria agora faziam parte da vida dele. Ele sorria com elas, ria de verdade. Era como se Ricardo tivesse encontrado algo que faltava na relação deles. Algo que Viviane, com todos os seus privilégios e vantagens, nunca conseguiu proporcionar. Um dia, Viviane decidiu ir ao hospital onde Maria havia sido tratada. Não foi porque queria, mas porque o juiz que avaliou seu caso a condenou a realizar serviços comunitários como parte da sua punição. O trabalho era simples: ajudar na organização, entregar refeições e acompanhar pacientes para consultas. Logo no primeiro dia, Viviane percebeu que aquele lugar era um mundo completamente diferente do que ela conhecia. As pessoas não tinham roupas caras, nem sapatos de grife. Os pacientes esperavam horas para serem atendidos e mesmo assim, agradeciam com sinceridade por qualquer pequeno gesto de cuidado. Na segunda semana, ela conheceu Dona Estela, uma senhora de quase 80 anos que estava em tratamento contra um câncer avançado. Viviane ajudava a se locomover pela ala do hospital e, durante as conversas, Dona Estela falava sobre a vida com uma simplicidade que Viviane não entendia. Você é jovem, minha filha. Ainda tem tempo de aprender o que importa de verdade, disse Estela uma vez, enquanto segurava a mão de Viviane. Essas palavras ficaram na cabeça dela. Viviane começou a perceber o quanto sua visão de mundo era estreita. Tudo para ela sempre girou em torno de status e dinheiro, mas ali, no hospital, o que realmente importava era quem você era como pessoa. Certa tarde, ao terminar o turno, Viviane ficou sabendo que Ana estava no hospital acompanhando Maria em uma consulta de rotina. Ela não queria encará-las, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava fazer isso. Ela encontrou Ana no corredor, sentada em um banco, lendo um livro enquanto esperava. Quando Ana percebeu sua presença, fechou o livro e levantou o olhar, surpresa. Oi, disse Viviane, incerta. Ana não respondeu de imediato. Ficou apenas olhando para Viviane, como se estivesse tentando entender o que ela fazia ali. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas, posso falar com você? Ana hesitou, mas acabou acenando com a cabeça. Pode falar. Viviane se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu quero pedir desculpas, Ana. Pelo que fiz. Ana olhou para ela, desconfiada. Por que está fazendo isso agora? Porque eu percebi o quanto eu estava errada. Não só sobre você, mas sobre tudo. Eu achei que estava protegendo meu pai, mas na verdade eu estava protegendo a mim mesma. Meu orgulho, meu medo de perder o lugar que eu achava que tinha. Ana continuou olhando para Viviane, mas seu rosto estava mais suave agora. E o que você quer de mim? Nada, respondeu Viviane, rapidamente. Só queria que soubesse que eu me arrependo. De verdade. Ana ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Eu não sei se consigo perdoar você agora. Mas, obrigado por dizer isso. Viviane assentiu, aceitando as palavras de Ana sem discutir. Depois daquele dia, Viviane começou a se esforçar para mudar. Não porque achava que isso consertaria tudo, mas porque percebeu que precisava ser alguém melhor, para ela mesma e para o pai. O caminho era longo, e Viviane sabia disso. Mas, pela primeira vez, estava disposta a trilhar cada passo. Maria estava sentada no jardim da casa de Ricardo, observando as flores que dançavam suavemente com o vento. O sol da tarde tocava seu rosto, e ela sentia o calor como um abraço acolhedor. Desde que havia se mudado para lá, cada momento parecia um presente. Apesar disso,
um pequeno incômodo permanecia no fundo de sua mente. Ela não queria ser um fardo para ninguém, muito menos para Ricardo. Ele apareceu na porta de vidro que dava para o jardim, com uma xícara de chá em cada mão. Maria ouviu hesitar por um instante antes de sair, como se estivesse tentando decidir se deveria interromper seus pensamentos. Ele caminhou até ela com um sorriso leve, estendendo uma das xícaras. Você parecia precisar de uma pausa, disse ele, com a voz calma que Maria já havia aprendido a admirar. Ela aceitou o chá, dando um sorriso tímido. Obrigada. Você sempre aparece na hora certa. Ricardo se sentou ao lado dela, na mesma cadeira de madeira, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas sim aquele tipo de quietude que só existe entre pessoas que se entendem sem precisar de palavras. Maria finalmente quebrou o silêncio. Às vezes me pergunto o que fizemos para merecer isso. Essa casa, esse cuidado, você. Ricardo olhou para ela, com um olhar sério, mas suave. Não pense assim, Maria. Você e Ana trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Vocês me deram uma razão para acreditar que ainda há bondade no mundo. Ela baixou os olhos, mexendo na alça da xícara. Mesmo assim, sinto que não deveria estar aqui. Eu não tenho nada para oferecer em troca. Ricardo riu baixinho, o som mais leve do que o vento ao redor deles. Você tem oferecido mais do que imagina. A maneira como você cuida da Ana, como encara tudo com tanta força. Maria, você me inspira. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente para contê-las. Não queria parecer frágil, embora soubesse que Ricardo nunca a julgaria por isso. Você também é muito forte, Ricardo. Eu nunca poderia imaginar que alguém que já tem tudo se importaria tanto com alguém que veio de tão pouco. Ele balançou a cabeça. Não se trata do que eu tenho ou não. Se trata do que eu senti desde o momento em que vi você e Ana juntas. É como se vocês me lembrassem de quem eu sou, ou quem eu deveria ser. Você entende? Maria assentiu, porque entendia. Sentia o mesmo. Ricardo não era apenas o homem que salvou a vida delas ao tirá-las daquela situação difícil. Ele era alguém que se importava genuinamente, que tinha paciência para ouvir e força para apoiar. Os dias foram passando, e a amizade entre eles começou a se transformar em algo mais. Não foi algo planejado, nem falado. Aconteceu nos gestos simples. Ricardo ajudando Maria a se sentar quando ela ainda estava se recuperando. Maria preparando um chá para ele quando o via cansado. Os dois trocando sorrisos discretos durante as refeições. Ana percebeu antes de qualquer um deles. Certo dia, enquanto ajudava Ricardo a carregar algumas compras para dentro de casa, ela disse sem rodeios. Você gosta da minha mãe, não gosta? Ricardo quase derrubou a sacola que estava carregando. Como é que é? Ana riu. Você ouviu. Não adianta fingir. Eu vejo como você olha para ela. Ele ficou em silêncio, olhando para a sacola por um momento. Então respondeu, com um pequeno sorriso. Sim, gosto. Mas é complicado, Ana. Não quero fazer nada que possa deixá-las desconfortáveis. Ana colocou a mão no ombro dele. Você não nos deixou desconfortáveis. Você nos deu uma chance. E minha mãe merece ser feliz. Ricardo não disse mais nada, mas as palavras de Ana ficaram com ele. Alguns dias depois, durante uma tarde tranquila no jardim, Ricardo finalmente reuniu coragem para falar. Ele se virou para Maria, que estava distraída com um livro nas mãos. Maria, eu preciso dizer algo. Ela olhou para ele, curiosa. Claro. O que foi? Ele respirou fundo. Desde que você e Ana entraram na minha vida, tudo mudou. Eu passei anos me sentindo vazio, como se algo estivesse faltando, mas não sabia o que era. Agora eu sei. Era isso. Era você. Maria ficou em silêncio, os olhos arregalados. Ricardo. Eu sei que isso pode parecer rápido, mas não é. Não para mim.
Eu gosto de você, Maria. Muito. E quero saber se você sente o mesmo. Ela colocou o livro de lado, o coração batendo rápido. Eu não sei o que dizer. Não esperava ouvir isso. Então diga o que sente. Só isso. Maria respirou fundo, e um sorriso surgiu em seus lábios. Eu sinto mesmo. Mas tenho medo. Medo de quê? De me machucar. De machucar você. De dar errado. Ricardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos nos dela. Eu não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que vou estar ao seu lado. Sempre. Ela apertou a mão dele de volta, sentindo que, pela primeira vez em anos, talvez fosse possível se permitir ser feliz novamente. A casa de Ricardo estava cheia de vida como nunca antes. O ar parecia mais leve, as risadas enchiam os corredores e os dias corriam com uma energia que ele não sentia há muito tempo. Ana e Maria haviam transformado não apenas a rotina, mas também o coração de Ricardo. E, enquanto os meses passavam, era impossível não notar como a vida de todos ali estava mudando. Ana estava completamente focada nos estudos. As noites que antes eram dedicadas a preparar doces para vender agora eram passadas com livros e cadernos abertos, cheios de anotações. Ricardo frequentemente passava pela sala onde ela estudava e se pegava sorrindo ao vê-la tão determinada. Um dia, ele entrou com 2 canecas de chocolate quente e as colocou na mesa ao lado dela. Ana levantou os olhos rapidamente, agradecendo com um sorriso antes de voltar a revisar o conteúdo de uma aula. Como estão os estudos? Perguntou ele, puxando uma cadeira. Está difícil, mas acho que estou indo bem. O curso preparatório tem me ajudado muito. Ricardo balançou a cabeça, impressionado. Você está indo melhor do que imagina, Ana. Eu vejo como você está se esforçando. Ela deu de ombros, tentando disfarçar o orgulho que sentiu ao ouvir aquilo. Não é como se eu tivesse escolha, não é? Quero ser médica, então preciso estudar. Ele sorriu. Eu não tenho dúvidas de que você vai conseguir. E quando conseguir, vai ser a melhor médica que já conheci. Ana riu, mas seus olhos brilhavam. Tomara que sim. Enquanto Ana mergulhava em sua nova rotina, Maria também estava recomeçando. Ela havia recuperado a saúde, e agora parecia mais viva do que nunca. Começou a frequentar um curso de costura, algo que sempre gostou, mas nunca teve a chance de aprender formalmente. Certo dia, enquanto costurava no canto da sala de estar, Maria olhou para Ricardo, que estava lendo o jornal, e comentou casualmente. Você sabia que eu sempre sonhei em ter minha própria confecção? Ele abaixou o jornal e a encarou com curiosidade. Por que não faz isso agora? Maria riu, achando que ele estava brincando. Porque isso exige mais do que apenas habilidade. Precisa de dinheiro, espaço, máquinas. Essas coisas podem ser resolvidas, respondeu Ricardo com naturalidade. Maria ficou sem palavras por um momento. Ele sempre falava com tanta facilidade sobre coisas que para ela pareciam impossíveis. Você realmente acha que eu conseguiria? Perguntou ela, hesitante. Eu não só acho. Eu sei que conseguiria. E se você quiser começar, eu estou aqui para ajudar. Maria não sabia como responder. Uma parte dela ainda resistia à ideia de depender de alguém, mas, ao mesmo tempo, sabia que Ricardo não estava oferecendo por obrigação. Ele acreditava nela. Enquanto Maria pensava no próximo passo para seu futuro, Viviane também passava por uma transformação. Após meses de serviço comunitário no hospital, ela começou a ver o mundo com outros olhos. Apesar de ainda carregar traços de sua personalidade teimosa, ela agora tinha algo novo, empatia. Certo dia, ela apareceu na casa de Ricardo, trazendo uma pequena sacola de presente. Quando Ana abriu a porta, ficou surpresa ao vê-la ali. Oi, Ana. Será que posso entrar? Perguntou Viviane, um pouco nervosa. Ana hesitou por um segundo, mas acabou abrindo caminho. Viviane entrou, segurando a sacola com as 2 mãos, como se fosse um escudo.
Eu trouxe isso para você, disse ela, entregando o presente. Ana abriu a sacola e encontrou um estojo de canetas e marcadores. Não era nada extravagante, mas era o suficiente para deixar Ana emocionada. Obrigado, disse ela, sem saber o que mais dizer. Viviane deu um sorriso tímido. Eu sei que não apaga o que fiz, mas espero que seja um começo. Ana assentiu. Talvez seja. A vida naquela casa continuou a evoluir. Ricardo e Maria ficaram cada vez mais próximos, e logo era difícil esconder o que todos já sabiam: eles estavam apaixonados. Certo dia, durante um jantar tranquilo, Ricardo segurou a mão de Maria na frente de Ana. Eu tenho pensado sobre nós, disse ele, com a voz calma. Maria olhou para ele, curiosa. Nós? Sim. Quero que essa casa seja um lar para você e Ana, de verdade. Quero que fiquemos juntos. O que você acha disso? Maria sorriu, sem conseguir segurar as lágrimas. Eu acho que já é o nosso lar, Ricardo. Ana, que observava tudo, tentou disfarçar o sorriso. Ela nunca tinha visto a mãe tão feliz. Enquanto a nova família florescia, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Ana se destacava nos estudos, Maria sonhava alto com sua confecção, e Ricardo finalmente encontrava a paz e a felicidade que buscava há anos. Não era o final de uma história. Era o começo de algo novo, cheio de amor, esperança e a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para uma foto antiga que guardava no fundo de uma gaveta. Era de sua infância, um retrato simples de um garoto descalço, com roupas gastas, segurando a mão do pai em frente a uma pequena casa de madeira. Ele não sabia por que tinha guardado aquela foto por tanto tempo, mas agora ela parecia mais relevante do que nunca. Desde que Ana e Maria entraram em sua vida, algo mudou dentro dele. Ele passou a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Antes, suas prioridades eram contratos, ações e eventos sociais. Agora, ele via coisas que antes ignorava: pessoas dormindo embaixo de viadutos, crianças pedindo moedas nos semáforos, famílias inteiras tentando sobreviver com o que conseguiam em feiras livres. Aquela noite chuvosa, quando Ana salvou sua vida, nunca saiu de sua mente. O que teria acontecido com ele se ninguém tivesse aparecido para ajudá-lo? Ele percebeu que havia milhares de pessoas como Ana e Maria por aí, lutando diariamente, mas sem ninguém para lhes dar uma chance. Foi então que decidiu que precisava fazer algo. Ricardo chamou Ana e Maria para conversar certa manhã. Eles estavam na sala de estar, com a luz do sol entrando pelas grandes janelas. Ana estava revisando suas anotações de biologia, e Maria costurava algo pequeno, talvez um guardanapo. Eu quero criar uma fundação, disse Ricardo, de forma direta. Maria levantou os olhos, surpresa. Fundação? Que tipo de fundação? Ricardo apoiou as mãos nos joelhos, inclinando-se para frente. Uma que ajude pessoas em situação de rua. Quero usar minha fortuna para oferecer recursos reais, como moradia temporária, alimentação, cuidados médicos e, mais importante, oportunidades de trabalho. Ana colocou o caderno no colo, curiosa. Mas por que agora? Ricardo olhou para ela e sorriu. Porque eu aprendi com vocês que uma chance pode mudar tudo. Eu tive minha chance quando era jovem, e agora quero oferecer isso para outras pessoas. A ideia começou a tomar forma rapidamente. Ricardo contratou uma equipe para ajudá-lo a organizar tudo, mas ele fez questão de participar de cada detalhe. Ele queria que a fundação fosse mais do que um nome em um prédio. Queria que fosse um lugar onde as pessoas realmente fossem ouvidas e cuidadas. A fundação foi inaugurada alguns meses depois, em um prédio renovado no centro da cidade. Do lado de fora, havia uma placa simples com o nome escolhido por Ricardo: Fundação Novos Começos. No dia da inauguração, Ricardo fez um breve discurso. Ele estava nervoso, algo raro para alguém tão acostumado a falar em público. Mas dessa vez era diferente. Não era um evento para investidores ou empresários. Era um compromisso com pessoas que ele sabia que precisavam de apoio.
Quando eu era jovem, não tinha muito. Minha família fazia o que podia, mas muitas vezes não era o suficiente. Eu sei o que é se sentir invisível, como se o mundo seguisse em frente sem notar que você está lá. Hoje, espero que este lugar seja um lembrete de que ninguém deveria se sentir assim. Aplausos ecoaram pelo local, mas o que realmente importava para Ricardo eram os rostos na multidão. Pessoas que estavam ali não por obrigação, mas porque acreditavam no que ele estava tentando fazer. O impacto da fundação foi imediato. Nas primeiras semanas, Ricardo viu dezenas de pessoas entrando no prédio. Algumas estavam lá pela primeira vez, desconfiadas, mas curiosas. Outras, desesperadas, segurando sacolas com seus únicos pertences. Dentro do prédio, havia áreas bem organizadas, um refeitório limpo onde voluntários serviam refeições quentes, um espaço com camas para aqueles que precisavam de um lugar para dormir, e salas para atendimentos médicos e psicológicos. Havia até um setor dedicado à capacitação profissional, onde as pessoas podiam aprender habilidades práticas, como marcenaria, costura e culinária. Ana começou a ajudar na fundação sempre que podia. Durante seus finais de semana livres, ela dava aulas de reforço escolar para crianças que viviam com suas famílias nas ruas. Certo dia, ela voltou para casa e contou a Ricardo sobre uma menina que havia conhecido. Ela tem a minha idade, mas nunca foi à escola. Mal sabe ler, mas tem uma vontade enorme de aprender. Foi como olhar para mim mesma antes de você entrar na minha vida. Maria também encontrou um propósito na fundação. Ela começou a ensinar costura para mulheres que precisavam de uma fonte de renda. Sentava-se com elas, mostrando pacientemente como operar uma máquina de costura, como criar pequenos itens para vender. Essas mulheres só precisam de uma oportunidade, disse Maria para Ricardo uma noite, enquanto contava sobre suas aulas. Eu vejo em cada uma delas a luta que vivi. E agora sinto que posso fazer algo para mudar isso. Ricardo, por sua vez, fazia questão de conhecer pessoalmente as pessoas que a fundação ajudava. Ele conversava com elas, ouvia suas histórias e perguntava o que mais poderiam fazer para melhorar. Um homem, chamado Joel, chamou sua atenção. Joel era um ex-operário que perdeu tudo após um acidente no trabalho. Ele vivia nas ruas há 2 anos, mas com a ajuda da fundação conseguiu um emprego e um lugar para ficar. Você me deu algo que eu achei que nunca mais teria, disse Joel a Ricardo. Dignidade. A frase ficou com ele. Não era sobre caridade, nem sobre boas ações. Era sobre devolver às pessoas o que elas haviam perdido, dignidade, esperança e uma chance de recomeçar. Com o tempo, a Fundação Novos Começos se tornou um símbolo de transformação. Mas para Ricardo, Ana e Maria, era mais do que isso. Era a prova de que, com bondade e determinação, era possível mudar vidas de verdade. Ricardo estava em seu escritório, olhando pela janela que dava para o jardim. A luz do fim de tarde banhava a grama com um tom dourado, mas ele mal percebia. Sua mente estava longe, perdida em pensamentos sobre Viviane. Desde que a verdade sobre o que ela fez com Ana veio à tona, a relação deles nunca mais foi a mesma. Ricardo ainda sentia o peso da decepção. Apesar de tudo que Viviane havia feito para se redimir nos meses seguintes, o serviço comunitário, as tentativas de mudar, algo entre eles permanecia quebrado. Ele sabia que também estava errado. Guardar mágoa daquela maneira não era justo nem para ela, nem para ele. Mas o orgulho e a dor haviam criado um muro que parecia impossível de derrubar. Até aquele dia. Ricardo pegou o telefone e ligou para Viviane. Ela atendeu no 3º toque, e sua voz parecia hesitante. Oi, pai? Oi, Viviane. Você está ocupada? Não, estou em casa. Por quê? Eu queria saber se você gostaria de dar uma volta comigo. No parque. Como costumávamos fazer. Houve um silêncio do outro lado da linha. Viviane não esperava por aquilo. Por meses, as conversas entre os dois haviam sido frias, limitadas a assuntos práticos. Claro, respondeu ela, com a voz baixa. A que horas? Em meia hora.
Eu passo para te buscar. Quando Ricardo desligou, sentiu o coração acelerar. Ele não tinha certeza de como aquela conversa iria acontecer, mas sabia que era necessária. Viviane estava esperando na porta quando Ricardo chegou. Ela usava roupas simples, nada como as peças extravagantes que costumava vestir antes. Parecia mais tranquila, mais humilde, mas ainda carregava no rosto a mesma insegurança que tinha nos últimos tempos. Os dois seguiram para o parque em silêncio. Ricardo dirigia com o olhar fixo na estrada, enquanto Viviane observava a paisagem pela janela. Quando chegaram, ele estacionou o carro e os dois começaram a caminhar pelo caminho de terra que serpenteava entre árvores altas. O som dos pássaros e o cheiro de grama fresca trouxeram lembranças para ambos. Quando Viviane era criança, eles costumavam passear ali quase todos os fins de semana. Era o lugar favorito dela. Você lembra de quando vinha aqui comigo? Perguntou Ricardo, quebrando o silêncio. Claro que lembro. Eu sempre fazia você comprar sorvete, mesmo no inverno, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Ricardo riu, mas logo ficou sério novamente. Eu sinto falta disso, Viviane. Sinto falta de como éramos antes de tudo mudar. Ela parou de andar e olhou para ele. Eu também sinto. Mas eu sei que fui eu quem estragou tudo. Ele balançou a cabeça. Não, Viviane. Não foi só você. Eu também errei. Eu deixei que as coisas entre nós se afastassem antes mesmo de tudo isso acontecer. Viviane ficou em silêncio, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu fiquei tão magoado com o que você fez, tão decepcionado, que esqueci que você é minha filha. Eu esqueci que, apesar dos erros, você sempre será parte de mim, disse Ricardo, a voz começando a falhar. Ele parou de andar e olhou diretamente para ela. Eu te amo, Viviane. E eu vejo o quanto você mudou. Eu vejo o esforço que você tem feito para ser uma pessoa melhor. E eu me orgulho disso, mais do que consigo dizer. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Viviane. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Ricardo, sentindo seus próprios olhos arderem. Só queria que você soubesse disso. Foi então que Ricardo começou a chorar. Não era algo que ele fazia com frequência, mas ali, naquele momento, ele não se segurou. As lágrimas eram um misto de tristeza, alívio e arrependimento. Viviane deu um passo à frente e o abraçou. Era um gesto que ela não fazia há anos, mas que naquele momento parecia a coisa mais natural do mundo. Ricardo retribuiu o abraço, segurando-a com força, como se não quisesse soltar. Eu também te amo, pai, disse Viviane, com a voz abafada pelo choro. E eu sinto muito. Por tudo. Os dois ficaram assim por alguns minutos, apenas deixando as emoções fluírem. Não havia mais barreiras, nem mágoas entre eles. Só o amor e o desejo de recomeçar. Quando finalmente se separaram, Ricardo enxugou as lágrimas e deu um sorriso tímido. Você ainda gosta de sorvete no inverno? Viviane riu, ainda enxugando os olhos. Eu acho que nunca vou deixar de gostar. Eles continuaram a caminhar pelo parque, conversando sobre memórias antigas e planos para o futuro. E, enquanto o sol começava a se pôr, Ricardo percebeu que o perdão não era apenas um presente para Viviane. Era também uma libertação para ele mesmo. A casa de Ricardo nunca esteve tão cheia de vida. O que antes era um espaço grande e silencioso, onde apenas o som de um relógio marcava o tempo, agora estava repleto de risadas, conversas e o barulho de panelas vindo da cozinha. Ana, Maria, Ricardo e até Viviane haviam se transformado em algo que ninguém esperava, uma família de verdade. Ana estava no centro da sala, sentada no chão com livros e cadernos espalhados ao seu redor. Ela rabiscava em uma folha, enquanto Ricardo passava por ali carregando uma bandeja com sucos. Você precisa de uma pausa, Ana. Não dá para estudar o dia inteiro, disse ele, colocando o copo ao lado dela. Ana olhou para cima e sorriu. Eu sei, mas a prova está chegando. Não posso me dar ao luxo de parar agora.
Maria apareceu na porta da cozinha, segurando uma tigela de massa. Ricardo tem razão. Se você não descansar, vai acabar se esquecendo de tudo na hora da prova. Tá bom, vocês venceram, respondeu Ana, rindo e pegando o copo de suco. Viviane entrou logo em seguida, segurando uma sacola cheia de tecidos. Desde que começou a aprender com Maria, havia descoberto uma paixão por costura. Mãe, olha isso. Achei esses retalhos e pensei que poderiam ser úteis para as bolsas que você está fazendo. Maria sorriu, orgulhosa. Você está ficando muito boa nisso, sabia? Logo vai estar fazendo suas próprias criações. Viviane deu de ombros, mas não conseguiu esconder o sorriso. Eu ainda estou aprendendo, mas é bom ouvir isso. Enquanto isso, Ricardo observava a cena, encostado no batente da porta. Ele não dizia nada, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. Era difícil acreditar como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Ana, Maria e até mesmo Viviane trouxeram algo que ele nem sabia que estava faltando. Mais tarde, naquela noite, eles se reuniram para o jantar. Maria havia preparado um prato simples, mas que todos adoravam, uma sopa de legumes com pão caseiro. A mesa estava cheia, tanto de comida quanto de vozes. Sabia que a Ana está indo super bem no curso preparatório, comentou Ricardo, enquanto passava a cesta de pães. É verdade? Perguntou Viviane, olhando para Ana. Ana deu de ombros, tentando disfarçar. Eu só estou tentando dar o meu melhor. Seu melhor é incrível, Ana, disse Maria, com orgulho na voz. A conversa continuou, passando de um assunto para outro, até que Ricardo, de repente, pediu silêncio. Ele se levantou, segurando seu copo. Eu queria dizer algo antes de terminarmos. Eu sei que essa casa passou por muitas mudanças nos últimos meses, mas queria que vocês soubessem que eu nunca fui tão feliz. Vocês me deram algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Maria sorriu para ele, enquanto Ana e Viviane trocavam olhares emocionados. Eu sei que ainda temos nossas diferenças, continuou Ricardo, olhando para Viviane. Mas eu acredito que juntos somos mais fortes. E quero que vocês saibam que, para mim, vocês são minha família. O silêncio na mesa foi interrompido por Ana, que se levantou e abraçou Ricardo. Você também é a nossa família. Maria se levantou em seguida, e logo Viviane se juntou a eles. Era um abraço apertado, cheio de gratidão, amor e promessas de um futuro melhor. Depois do jantar, enquanto Maria e Viviane lavavam os pratos juntas, Ana e Ricardo ficaram na sala conversando sobre os próximos passos da fundação. Você acha que podemos fazer mais? Perguntou Ana. Eu acho que sempre podemos fazer mais. E você vai ser parte disso, Ana. Tenho certeza. O futuro ainda estava cheio de desafios, mas agora eles não estavam sozinhos. Eles eram uma família. E, para cada um deles, isso fazia toda a diferença.